Boa tarde. Incêndio criminoso em Vila Velha. Bandidos invadiram e incendiaram um coletivo na manhã de hoje. Fogo e destruição também em Cariacica. Uma fábrica de estofados pegou fogo. As chamas atingiram uma garagem de ônibus. Defesa Civil Estadual mapeia áreas de risco de deslizamento para prevenir que as chuvas provoquem tragédias como as registradas no ano passado. E ainda, na edição de hoje, vamos fazer uma viagem ao passado. Em Conha, no sul do estado, uma exposição retrata parte da história da cidade. E em Alfredo Chaves, visitantes se encantam com a Cachoeira de Matilde e a centenária Estrada de Ferro da região. Quarta-feira, 29 de outubro. O Hora News Espírito Santo começa agora. Um ônibus foi incendiado no início da manhã de hoje em Cobi de Cima, Vila Velha. A ação pode ter sido uma represália à prisão de um homem acusado de homicídio no bairro. O ônibus foi incendiado na rua principal do bairro Cobi de Cima, na Grande Cobilândia, em Vila Velha. O coletivo, que fazia a linha 626 do sistema Transcol, ficou completamente destruído. Antes do fogo ser apagado, as chamas atingiram a fiação elétrica e chegaram perto de carros e casas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo se espalhou em um raio de 10 metros. Neste vídeo, feito por moradores, dá para ver as chamas do outro lado da rua. Neste outro, o ônibus ainda está pegando fogo e os bombeiros estão trabalhando. O ônibus saiu bem cedo do terminal de Itaparica e estava indo para o terminal de São Torquato. Era a primeira viagem do dia. Por volta das 5h30 da manhã, 3 homens que estavam neste ponto deram sinal e o ônibus parou. Um deles, armado, subiu e exigiu que todos os passageiros descessem. Em seguida, um outro indivíduo ateou fogo no ônibus. Ele entrou, arrancou uma pistola e pediu para que todos descessem do carro. Os passageiros todos desceram, todos. Aí eu pensei que não sabia o que estava acontecendo. Ele falou, você também, motorista. Eu desci também. Em seguida, outro entrou, espalhou a gasolina no interior do carro e ateou fogo. Mas, graças a Deus, eles esperaram todo mundo descer. O coletivo estava lotado com mais de 80 passageiros. Os moradores de Cobi de Cima ficaram assustados. Com medo, poucos aceitam gravar entrevista. O coletivo teria sido incendiado em um protesto contra a ação da Polícia Militar, que prendeu ontem à noite um suspeito de homicídio. A população está revoltada com a abordagem dos policiais no bairro. As abordagens têm sido de maneira violenta, entendeu? E os rodoviários acabam reféns dessa briga. Perdi tudo. Minha carteira de habilitação, tinha dinheiro meu, tinha outros documentos também, tinha meus processos pessoal também, tudo, na verdade tudo que tinha. O motorista do ônibus, há 2 anos na função, agora tem medo de ter mais uma viagem interrompida pela violência. A gente fica um pouco inseguro, só que é aquilo, a gente precisa de trabalhar, a gente tem que trabalhar. É triste? Você tá triste? É. A gente fica assim com um pouco de medo, mas a gente tem que trabalhar, a gente precisa, não tem jeito. A gente tem família, tem filhos, tem que trabalhar. Impressionante o depoimento. Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que a Polícia Civil vai investigar o caso do incêndio ao ônibus. Eles não informaram para onde foi levado o homem preso ontem à noite por suspeita de homicídio e nem se pronunciaram sobre a forma como a polícia agiu na prisão do suspeito, já que alguns moradores dizem que a ação foi violenta. Incêndio e destruição também em Cariacica na manhã de hoje. Uma fábrica de estofados no bairro Itanguá pegou fogo. As chamas se espalharam e atingiram uma garagem de ônibus. Moradores vizinhos da empresa tiveram que deixar as casas por segurança. Explosão. A cena era de tristeza, medo, aflição, gente passando mal. Moradores em prantos e mal podiam acreditar no que viam. Nós nos deparamos com uma população muito abalada quanto aos bens materiais, então a primeira preocupação
dos policiais militares foi tranquilizar essas pessoas, né, de maneira que elas se afastassem do local da ocorrência até que o Corpo de Bombeiros pudesse atendê-la com maior presteza e com maior velocidade. Era um incêndio numa fábrica de estofados em Itanguá, Cariacica, região metropolitana de Vitória, nas primeiras horas da manhã. Muitos ainda dormiam, inclusive crianças. Eu estava deitada ainda, né? Aí acordei com barulho, né? Abri a janela e olhei, o pessoal estava correndo. Aí eu gritei para minha filha, né? Acorda, acorda que tá pegando fogo. Aí foi que a gente saiu para fora e viu que estava pegando fogo na casa do lado, do vizinho. Saí imediatamente da casa, porque como a gente vai ficar lá dentro, né? Pegando fogo em tudo. Essas imagens gravadas por um morador mostram o início do fogo. A fumaça era grande e em grandes proporções. Era por volta de 8h30 da manhã. 12 pessoas trabalhavam dentro da fábrica e conseguiram sair a tempo. Ninguém se feriu. Graças a Deus, toda a minha família está sã e salvo e todos os funcionários também estão bem. Segundo os moradores da rua, o fogo teria começado por um fio condutor de energia elétrica. Ele estourou e as chamas começaram a se alastrar rapidamente por toda a fábrica. Tudo ficou destruído muito rápido. Logo em seguida, vieram as explosões. Moradores fizeram um mutirão para salvar as mercadorias. O fogo se espalhou tão rápido que chegou a esta garagem de ônibus de turismo nos fundos da fábrica. Pelo menos 2 deles ficaram completamente destruídos. Bombeiros chegaram 40 minutos depois. As chamas foram controladas rapidamente. Quando nós chegamos no local, o incêndio ele tinha avançado bastante, mas inicialmente nós encontramos 3 frentes de combate, envolvendo um galpão, 2 residências e também 2 ônibus também incendiando. Montamos praticamente 3 linhas de combate para efetuar aí o combate propriamente dito. Conseguimos até então controlar o sinistro. O incêndio também atingiu pelo menos 2 casas próximas e a fachada desse prédio ao lado da fábrica. Moradores tiveram que sair às pressas. Os prejuízos incalculáveis. A estrutura está toda comprometida e nós vamos trazer um engenheiro no local justamente para confirmar aquilo que a gente já observou e passar as informações para o proprietário para ver qual é a melhor forma dele solucionar esse problema. 12 funcionários, famílias, filhos, que infelizmente a gente não sabe como que vai ficar a situação deles, né? São salários que a gente não sabe como que vão ser pagos. Enfim, a gente não sabe, a gente não tem nem ideia. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta vamos falar sobre o mercado financeiro e como ele está reagindo à reeleição da presidente Dilma Rousseff. Preocupada com as consequências das fortes chuvas do ano passado, a Defesa Civil do Estado está mapeando as áreas de risco de deslizamento em Vitória e Vila Velha e tomando medidas para evitar novos desastres. A época de chuva chegou e com ela um grande problema. Se não bastassem os alagamentos comuns nesta época do ano, casas localizadas em áreas de risco podem desmoronar a qualquer momento. Durante as chuvas no penúltimo verão, um deslizamento de terra no centro de Vitória destruiu o conhecido restaurante natural. Do estabelecimento não sobrou quase nada e a Defesa Civil ainda teve mais trabalho para evitar mortes. Vias importantes como a Curva do Saldanha também foram afetadas com o deslocamento de massa. É de olho neste problema que a Defesa Civil resolveu se antecipar. O órgão identificou 35 pontos que correm riscos de deslizamento. 30 famílias de Vitória e de Vila Velha já tiveram que deixar suas casas. A preocupação tem justificativa. De acordo com este meteorologista, chuvas fortes são comuns nessa época do ano. Climatologicamente, as chuvas já são volumosas. Elas normalmente são associadas aí ao forte calor, à alta taxa de umidade do ar, à formação de fenômenos como a zona de convergência do Atlântico Sul, que é comum nesta época do ano, que acaba contribuindo aí para esse grande volume de chuva. Para prevenir desastres, a Defesa Civil está distribuindo kits de resgate e treinando moradores para saberem agir em momentos de perigo. Nós já entregamos 36 kits de Defesa Civil, estamos trabalhando fortemente para, na primeira quinzena de dezembro,
nós entregamos para 42 municípios, ou seja, fechar todo o estado. Estamos essa semana fazendo um curso de embarcação, porque como esse kit é composto também por um barco, é preciso que o servidor lá do município, que o agente da Defesa Civil do município, ele saiba pilotar o barco, saiba operar. Então nós estamos também fazendo essa capacitação. Durante esse ano, de março até agora o final do mês de outubro, nós já capacitamos em diversos cursos da Defesa Civil algo em torno de 1.200 pessoas. Ainda com a lembrança dos estragos causados pelas chuvas no último verão, a Defesa Civil garante que o Estado está fortalecido, mas pede que as pessoas não ignorem o perigo. É importante que a comunidade esteja também envolvida nessa questão e quando tenha um aviso de chuva forte ou aviso até de um risco de escorregamento, as pessoas realmente saiam das suas casas, procurem um local seguro. A gente tem visto uma resistência muito grande das pessoas em deixar essas áreas. Então é preciso também que as pessoas tenham essa percepção do risco e atendam a essa solicitação da Defesa Civil, tanto do município quanto do Estado. E a preocupação da Defesa Civil ganhou mais peso com dados divulgados pelo INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa. Em Vitória, nos últimos 3 dias, choveu mais de 80 milímetros, quase a média esperada para o mês todo. E durante toda essa semana, o tempo fica instável aqui no Espírito Santo, com mais possibilidade de chuva forte. O mercado reagiu mal à reeleição da presidente Dilma Rousseff. Além da queda na Bovespa e das ações da Petrobras, teve também alta do dólar. Como estão os índices de confiança do empresário? Será que a presidente reeleita vai conseguir reverter esse quadro? Sobre isso, a repórter Fernanda Batista conversou com a economista Arilda Teixeira. Veja só. Houve queda na Bovespa, as ações da Petrobras caíram 12% e o dólar, nesta segunda-feira, fechou em R$ 2,52, é a maior cotação desde abril de 2005. O mercado vem reagindo mal com relação à nossa política econômica e principalmente agora depois da reeleição de Dilma, não é isso, professora? Tem um resquício aí realmente do impacto que a eleição da presidente causou dentro do humor do mercado financeiro. Não pode ter dúvida disso. Então, a queda da Bovespa e também a queda das ações do Petrobras tem nisso. Agora, em relação ao dólar, também o movimento é correlacionado, mas o dólar está se valorizando no mercado internacional. Então, tem uma coincidência da valorização do dólar no mercado internacional que respinga aqui em desvalorização do real, que é o aumento da taxa de câmbio, certo? E agrava, né, o cenário de desconfiança em relação ao que será a política econômica do novo mandato da presidente Dilma. Sim, é isso mesmo. E essa alta do dólar também está relacionada à inflação, né? Essa alta do dólar, ela causa inflação. Então, o aumento do preço do dólar, ele é um fator que pressiona o nível geral de preços, porque nós temos nós compramos produtos que são cotados em moeda estrangeira ou produtos comprados no exterior. É parte da cadeia produtiva, que é um percentual muito elevado. O aumento do dólar significa um choque inflacionário. Então, nós vamos ter mais problemas de pressões inflacionárias pela frente, com a alta do dólar que está se apontando aí como consolidando. A expectativa para 2015 é arroxo, realmente? A expectativa é que a política econômica traga a economia para o seu rumo, que é o papel da política econômica. Estabilizar o ambiente de negócios. Estabilizar significa retirar dele qualquer fato ou elemento que comprometa a trajetória de crescimento sustentável. Então, não pode haver, tem que ser controle das contas públicas, porque o déficit público não pressione a necessidade de financiamento do setor público e retire recursos da sociedade que deveriam ser para investimentos e vão para financiar o déficit público, a inflação, o desequilíbrio externo. Então, isso tudo são elementos que desestabilizam o ambiente de negócio, criam uma expectativa negativa. E aí os tomadores de decisão, os investidores, eles postergam seus investimentos. E a economia não cresce. O Brasil está conseguindo a proeza de não crescer e ter inflação ao mesmo tempo, que são duas coisas que usualmente não vêm juntas, porque numa desaceleração os preços caem por conta da desaceleração da economia. Mas no nosso caso aqui, por conta da especificidade da nossa economia, a gente está convivendo com isso. É um grande desafio para a política econômica. Então, a nossa economia vem sendo conduzida de forma inadequada?
Sim, esses 4 anos ela foi conduzida de forma inadequada porque a Presidente da República subjugou muito esse aspecto da estabilidade para dar continuidade ao crescimento econômico. A impressão que se via dentro do discurso dela, que só a vontade de querer reduzir a desigualdade, reduzir a pobreza, melhorar, aumentar o investimento, era suficiente para que isso acontecesse. Ela esqueceu de que para investimentos ocorre depois da tomada de decisão de investir. E ela só é tomada se aqueles que vão fazer veem neles um retorno previsto. E se eu não tenho previsibilidade de cenário, eu não tenho retorno. E, adicionalmente, a forma como a presidente ingeriu muito nas regras de mercado, ela criou uma insegurança jurídica muito grande, que é o medo, a desconfiança sobre qual regra vai predominar quando eu fizer isto. A qualquer momento as regras podem alterar e o meu planejamento fica perdido. Então, o que ela fez? Ela minou o embrião que sustenta o crescimento econômico, que vai dar receita para o Estado para fazer os gastos sociais que são tão necessários no Brasil. Então, essa instabilidade macroeconômica, ela está ameaçando a continuidade dos programas sociais. A inflação está penalizando os mais pobres, porque a inflação é o empobrecimento da população. Repito, inflação baixa ou não baixa, entenda a inflação, é um ônus para a sociedade, é um câncer na sociedade. É uma das piores doenças que um país pode ter, é ter inflação. Você vai ver na volta do intervalo a situação precária das pracinhas de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. É um instante só. Uma pesquisa revela que 25% dos endividados no Brasil têm mais de 65 anos. No Espírito Santo, são mais de 53 mil idosos que estão com problemas financeiros. Uma reforma sem planejamento e um grande problema. Dona Ernestina, de 65 anos, não se programou para reformar a casa que mora e acabou se endividando. E quando meu irmão resolveu reformar a casa, queria fazer uma casa em cima, aí no período eu não tinha dinheiro, né? Só tinha meu pagamento que recebia de aposentadoria. Pagava aluguel ainda, saí daqui, pagava aluguel e ainda tinha que pagar o empréstimo ainda que eu tirei. Uma pesquisa revela que 25% dos endividados do Brasil têm mais de 65 anos. Aqui no Espírito Santo, cerca de 54 mil idosos estão com problemas financeiros. Uma das principais causas do endividamento é o empréstimo feito para ajudar parentes e amigos, o que é uma prática considerada arriscada. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, o empréstimo facilitado e a mudança nos hábitos dos idosos têm contribuído para esse quadro. As pessoas acima de 65 anos, elas têm uma vida muito ativa, né? Então elas continuam consumindo muito no mercado, viajando, se divertindo, tem lazer, consomem roupas, sapatos. Então, se a gente imaginar um cenário mais antigo aí, antigamente as pessoas com mais de 65 anos, elas já ficavam mais recluídas em casa, né? Saíam um pouco. E hoje em dia não, cada vez mais essa idade tem estendido. Então as pessoas consomem mais, têm uma vida mais ativa, acabam consumindo mais e, consequentemente, acabam ficando inadimplentes. É de olho nesses problemas que o Procon Municipal de Vitória está preparando um programa para ensinar os mais velhos a evitar dores de cabeça com as contas. Nós temos um projeto que se chama Procon Carinhoso. O Procon Carinhoso será lançado no primeiro semestre de 2015. É um trabalho, ele é um projeto voltado para os idosos, com teatro, com apostilas, com músicas e com trabalhos periódicos, porque entendemos que educar o idoso não é entregar cartilha somente. Porque as pessoas que mais precisam de educação são as que menos têm um hábito de leitura. Enquanto o programa não sai do papel, o SPC dá dicas para os idosos evitarem problemas financeiros. De uma forma geral, a gente orienta os consumidores que façam um planejamento fazer compra, né? Que não compre tanto por impulso sem planejar receitas e despesas. O que ele vai ter para pagar nos próximos meses, o que ele tem para receber, se ele vai ter condições de fazer esse empréstimo, de fazer essa nova compra.
E com relação ao empréstimo de nome, a orientação sempre é que evite ao máximo esse tipo de coisa. Quem já passou pelo problema garante que aprendeu a lição. Lição aprendida, nunca mais quero saber de empréstimo, não. O mercado de automóveis teve um dos piores momentos da história em 2014. Em ano de eleições e com a Copa do Mundo no Brasil, a venda de veículos 0 km caiu mais de 7% em comparação a 2013. Com medo do endividamento, muitos brasileiros optaram por esperar o fim dos principais acontecimentos do país em 2014 para se decidir sobre a compra do carro novo. O ano de 2014 não foi dos melhores para o mercado de veículos 0 km. A Copa do Mundo, o processo eleitoral e as novas regras de financiamento acabaram por frear o mercado. Mas agora, definido o novo comando do país para os próximos anos e com a chegada do final do ano, a expectativa é de que o aquecimento das vendas aconteça. Historicamente, os meses de novembro e dezembro sempre foram meses muito bons para o comércio em geral, mas no nosso segmento então sempre tivemos bons resultados. Isso é histórico. Acredito que esse ano não deva ser diferente em função de nenhum problema econômico, nada disso. Mas tem 13º agora, eu acho que essa definição de política dá uma clareada a nível de futuro, de visão de futuro e de expectativa. E o mercado de automóveis vive disso, né? De momentos, de sensações. E agora o final do ano sempre é muito bom. Aquece, de um jeito ou de outro aquece. Os estoques ainda estão cheios e as concessionárias querem ganhar o fôlego perdido ao longo do ano. Mas e o consumidor, o que acha? É ou não é a hora de realizar o sonho do carro zero? A gente ainda está pensando na realidade, mas com certeza abre um caminho aí para a gente estar analisando e as concessionárias elas estão tentando aproveitar essa eleição para poder ajustar os seus valores para trazer a gente para cá, né? A gente está passando aqui para fazer o orçamento, qual é o melhor, e a gente está aí comprando. Bom, estudando aí, avaliando para ver se é a hora ou não. Exatamente, para a gente poder estar fechando o negócio. Mais consciente, porém com a mesma paixão por automóveis, o consumidor faz as contas para ver se, enfim, vai ser possível começar o ano de carro zero. Segundo esse especialista, a decisão exige muita cautela. E o consumidor ele tem que ir para a realidade dele, onde que ele tem que saber como é que está a renda, né? Tem que ter todo um planejamento, né? Que desse planejamento ele vai tomar suas decisões, se ele pode ou não comprar o seu veículo. Mas para quem guardou um dinheirinho durante todo o ano com este objetivo e percebe que o momento é propício, o especialista dá algumas dicas para que a compra seja bem sucedida. Hoje a gente tem muita promoção de taxa zero, né? O cliente ele tem que analisar se ele tem uma renda, se ele tem uma poupança e tem essa possibilidade dele comprar o carro a taxa zero, é viável, né? Mas ele tem que perceber também que ele tem uma taxa, uma prestação mais à frente para estar pagando. É importante ficar atento. Em Cachoeiro de Itapemirim, a situação dos parquinhos é muito precária. Brinquedos quebrados, em péssimo estado de conservação, colocam em risco a segurança das crianças. Nossa primeira visita é no bairro Vila Rica, onde deveria ter um brinquedo, somente ferragens expostas. Nesse, nem balanço tem, mas só restaram as correntes. Nada foi feito para a revitalização. As crianças aqui, elas têm uma necessidade muito grande, porque elas querem, no final de semana, vir aqui brincar, se divertir, e não tem como, porque os brinquedos estão todos quebrados. Essa pracinha de nome Salomão Januário Araújo, que fica na cabeça da ponte que dá acesso à Avenida Beira Rio, o que se vê são somente ferros e muito lixo acumulado. Mas as obras de restauração já começaram. Do outro lado da rua, dá para ver o que a revitalização está fazendo para tornar o local bem mais aconchegante. Graças a Deus foi concluída a obra ali do lado e graças a Deus agora eles já estão providenciando e consertar essa pracinha aqui e a gente está feliz. Seu José trabalha na pracinha do bairro Paraíso há 11 anos e fica indignado com o estado dos brinquedos. Em vez dos próprios moradores conservar, eles mesmos destroem. A prefeitura vem, faz, eles vêm e destroem. Às vezes, muitas vezes a gente vai falar com eles, com algum a gente vai falar, o que eles falam para mim? A pracinha é puro, continua, a pracinha é puro, mas tem quem toma conta.
Na Praça da Bandeira, a depredação ainda é visível. Brinquedos quebrados. Nas mesinhas, faltam bancos para sentar. Telas da quadra com buracos enormes. Mas aqui, a situação começou a mudar. Um exemplo de cidadania é dado aqui no bairro Praça da Bandeira, um dos tradicionais bairros de Cachoeiro. Depois de tanto fazerem reclamação para o poder público e nada ser resolvido, eles se reuniram, compraram tinta para colorir o local e fizeram plantio de plantas bem floridas para dar um novo visual à praça. Fazemos mutirão para arrecadar mesmo dinheiro com a comunidade, para manter a pintura, né, a restauração das telas. Agora, os brinquedos, as crianças balançam e acabam quebrando. E a prefeitura não nos ajuda para estar restaurando, né, esses brinquedos, né, que até estão alguns quebrados, né, e pode vir até machucar as crianças, né? A Secretaria Municipal de Obras informou que a reforma na Praça do Bairro Paraíso está agendada para o próximo semestre. Já para as praças Nossa Senhora da Penha e do Vila Rica, ainda não há previsão. No Aquidaban, as obras já tiveram início e estão em andamento. Na Praça Nilo Bastos, foram pintados os bancos e a grade de proteção. Estão sendo feitos novos bancos e mesas, além de melhorias no parquinho. No próximo bloco, tem viagem ao passado no sul do estado. Em Conha, uma exposição retrata parte da história da cidade. E você vai conhecer o interior de Alfredo Chaves e as belas paisagens da região. A gente volta já. Quarta-feira chuvosa na Grande Vitória. Veja agora as temperaturas para a tarde de hoje na sua região. Máximas de 31 graus em Cachoeiro de Itapemirim e 30 em Linhares. Mínimas de 19 graus em Vitória e Vila Velha. Os vereadores de Vitória aprovaram um projeto de lei que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos na capital. Esse é o assunto da nossa enquete desta semana. Nós queremos saber. Você é a favor da cota para negros? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br. Em Iconha, no sul do estado, parte da história da cidade é guardada no Centro Cultural Zoé Rodrigues Misságia. Uma verdadeira viagem ao passado. E o acervo está em exposição. No centro de Iconha, sul do Espírito Santo, encontramos o Centro Cultural Zoé Rodrigues Misságia. Zoé Rodrigues Misságia, ela foi uma senhora de muita importância para o nosso município, porque ela sempre foi dedicada às artes. A dona Zoé, ela pintava muito bem, desenhava, ela era uma poetisa. Logo no hall de entrada, os móveis antigos e fotos contam um pouco da história desse município. São peças de valor incalculável, muito bem conservadas. E no Museu Histórico Municipal, nós contamos toda a história do nosso município, desde a época dos imigrantes italianos, desde a época do Coronel Antônio Duarte, desde dos primeiros imigrantes que chegaram, que ajudaram a estar formando hoje a nossa população de Iconha. No museu são encontradas peças de diversas fases da história de Iconha, ferramentas usadas por agricultores, roupas, utensílios domésticos, aparelhos de som, acessórios de beleza e máquinas de escrever. Aqui, também uma rica exposição de fotos nos leva a uma viagem no tempo, tudo ao alcance dos turistas. Aqui as pessoas podem encontrar uma exposição fotográfica desde os anos de 1928, quando Iconha ainda era a Vila de Iconha, até os dias de hoje. Nós temos baús que vieram da Itália com os imigrantes italianos. Nós temos todo também um acervo de ferramentas que eram usadas na lavoura e todo o equipamento também de utensílios e móveis que eram usados na época da colonização.
Um dos destaques aqui desse museu em Iconha, que merece a atenção dos visitantes, é esse cartaz aqui, da Duarte Ibeiris. A empresa foi responsável pelo desenvolvimento de Iconha e região. E o cartaz é datado de 1907. Aqui também é possível acompanhar o desenvolvimento econômico de Iconha, graças ao barão que fixou moradia aqui. Logo na entrada aqui do Centro Cultural de Iconha, nós encontramos a foto do coronel Antônio Duarte, o percussor do desenvolvimento aqui de Iconha e região. Também fotos dele com a família em diversos momentos. Coronel Antônio Duarte também emprestou o seu nome ao grupo escolar aqui da cidade. O prédio é de 1938 e funcionava o grupo escolar Coronel Antônio Duarte. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento do nosso município, em 2002, então, foi criado o Espaço Cultural Joé Rodrigues Missage. Ainda no sul do estado, você vai conhecer agora um pouco do interior do município de Alfredo Chaves. Vai fazer um passeio pela Cachoeira de Matilde, pelas belas paisagens da região e estação ferroviária. A reportagem é de Paulo Marcos e Luiz Felipe da Costa. É difícil não se encantar com as belezas naturais desse lugar. Matas e belas cachoeiras, como essa. São 70 metros de altura, a maior em queda livre do Espírito Santo. Um dos mais belos cartões postais da cidade fica no distrito de Matilde, a 18 quilômetros da sede do município de Alfredo Chaves. A Cachoeira Engenheiro Rive, conhecida como Cachoeira de Matilde, impressiona os visitantes por tanta beleza. Eu gosto muito de vir aqui, é a segunda vez. Eu recomendo também muito as pessoas virem aqui, porque aqui é muito lindo, eu acho lindo. O visual é muito maravilhoso, aqui é uma paisagem muito maravilhosa, né, aqui de Matilde. Adoro esse lugar aqui. É do Mirante que é possível avistar essa bela paisagem, o Vale de Santa Maria Madalena. A estação ferroviária, inaugurada em 1910, é agora patrimônio cultural. Após a restauração em 2010, passou a funcionar como centro cultural, histórico e turístico. A estação ferroviária de Matilde continua sendo um dos pontos turísticos mais visitados aqui de Alfredo Chaves. E a nossa visita aqui no município não termina aqui. O nosso próximo destino é seguir sobre os trilhos do trem e chegar ao túnel de Matilde. Depois de caminhar 25 minutos, chegamos no nosso destino. O túnel de Matilde foi construído para que a água do rio passe por baixo da ferrovia. Hoje, o atrativo é turístico e visitado por aventureiros em busca de muita emoção, que tomam o trajeto como um grande desafio. Esse é um dos momentos de maior dificuldade nessa nossa aventura. Atravessar o túnel de Matilde sem o auxílio do nosso equipamento é uma missão praticamente impossível. É escuro, a água desce com força. É preciso ter cuidado, pois os 65 degraus são escorregadios. 40 metros depois, é possível ver o fim do túnel. Muita dificuldade não, foi tranquilo, só uns morcegos no meio do caminho que assusta um pouquinho, mas fora isso... Mas só foi um susto, então? Só um sustinho só, mas recomendo a todo mundo vir. Tá bom pra gente fugir um pouquinho dessa cidade, né? Pegar um final de semana pra curtir assim, a experiência única. Inúmeros são os atrativos de Alfredo Chaves, com belas paisagens, vales e cachoeiras. Um lugar que respira saúde e qualidade de vida. Quem ainda não conhece, vale a pena conhecer. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Outras notícias você confere ao longo da nossa programação e no Hora News das 7 da noite. Uma ótima tarde para você. Record News, a líder em notícias.